Olá, Oi, boa tarde, doutor tudo bem? Jorge, seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. Pessoal, o doutor Jorge, como vocês sabem, é cardiopediatra, é presidente do Departamento de Cardiologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e também diretor de Cardiologia do Instituto do Distrito Federal. Né, doutor Jorge, obrigada Isso mesmo. por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes e honradas com a sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês sobre esse assunto aí que está dominando, né, todas as nossas conversas, né, nos últimos Isso. dias. É um tema muito quente, né, nesse momento. E, bom, nós lançamos uma enquete nas nossas redes sociais, nós recebemos mais de 200 perguntas, tentamos uni-las, né, para conseguir abordar o máximo de questões possíveis. Algumas eram muito específicas, né, eu peço desculpas para as mães, mas não tem como a gente abordar questões individuais, né, a gente vai tentar no coletivo esclarecer. E foram mais de 200 perguntas, acho que eu já falei. E a gente sabe também, doutor Jorge, que nem todas têm respostas, né? Mas vou começar, então. Tudo Ok, bem? vamos. Ok. A primeira delas, a gente queria, assim, a sua opinião como médico, como cardiologista pediatra sobre esse novo vírus, né, o que a gente chama de coronavírus. Bom, se a gente olhar a história da humanidade, as coisas vão se repetindo, mas muito provavelmente algumas gerações não vão se recordar disso. Exatamente há 100 anos atrás, nós tivemos a gripe espanhola. Essa gripe espanhola foi um surto de gripe por H1N1, influenza, e simplesmente 50 milhões de pessoas morreram em todo o mundo. Nesses 100 anos, a gente viu que, de fato, nós vamos enfrentar situações dessas dentro da medicina e da saúde pública, que são surtos novos de alguns agentes, especialmente virais, que vão nos surpreender diante da falta de defesa que nosso sistema tem para aquele vírus em específico, que eventualmente foi sofrendo uma mutação até que ele atinge um número grande de pessoas. É o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo uma epidemia, inicialmente uma epidemia, por um vírus novo, que atingiu um país muito importante do ponto de vista econômico, que é a China, e diante do grande volume, diante da globalização e do grande fluxo de pessoas hoje pelo mundo, a rapidez com que essa epidemia se tornou uma pandemia, ela nos assustou muito. Assustou na rapidez de números e também com um elevado número de mortes em um grupo específico de pessoas, especialmente os mais idosos. Isso. Que é o grupo principal. Certo. A minha opinião geral sobre o Covid-19 é que é mais um desafio para a humanidade enfrentar essa epidemia, mas não é uma novidade na nossa história humana e da medicina. E devemos, muitas vezes, nos reportar a como nós enfrentamos os outros desafios. Eu não sei se circulou pela internet um texto que ele tem exatamente 100 anos, que saiu na época da gripe espanhola, que fazia uma orientação para a comunidade como ela enfrentar essa epidemia. E é impressionante a semelhança com tudo que nós estamos falando hoje em relação à higiene, a gente identificar rapidamente quem está contaminado e isolar essa pessoa do convívio das outras pessoas, o cuidado com os idosos. Apesar de não ser inédita, né, essa epidemia, ela é inédita por ser um agente novo
que a Sim. gente não tem vacina ainda e que a gente ainda desconhece todo o potencial dela em termos de agressão a toda a comunidade. Doutor Jorge, as pessoas, eu estou ouvindo bem, mas as pessoas estão reclamando que estão com dificuldade de ouvir. Eu não sei se tem alguma coisa perto, se o senhor tem um fone de ouvido que ajuda, senão eu estou ouvindo bem, mas tem bastante gente falando que está com dificuldade de ouvir quando o senhor fala. Quando eu falo também tá ruim, gente, me responde. Eu também estou ouvindo o senhor super bem, mas o pessoal está dizendo que está com dificuldade de compreender, inclusive. Não sei qual que é o problema. Mas, você está assim, me ouvindo bem? Eu estou. Tem um pouco de ruído. Alguém está dizendo que é para desligar o microfone de um enquanto o outro está falando. Eu nem sei como faz isso. Eu nem sei como faz isso. Eu não sei. Vamos conversando, mas se tiver alguém ajudando o senhor aí, que possa ajudar em alguma coisa, mas a gente consegue. Seguindo essa linha de pensamento, né? O senhor acha que pode trazer consequências muito graves para o Brasil? Qual a sua opinião desse vírus no nosso país, mais especificamente? Para o Brasil, as consequências... Continua me ouvindo? Ok. Melhorou. Ok. As consequências para o Brasil já são desastrosas do ponto de vista econômico. Mais do que do ponto de vista de saúde, porque nós praticamente, talvez tivemos, não sei se tivemos já morte por conta do coronavírus no nosso país, a principal consequência hoje ela é econômica. E sendo econômica, ela também pode trazer consequências para a saúde, porque o sistema de saúde depende da economia. O recurso que nós lançamos na economia depende do produto interno bruto, depende do país continuar. Ok. Tudo que nós vendemos hoje para fora do Brasil, o preço caiu demais. Ou seja, o que nós exportamos caiu, o investimento no país saiu daqui. Uma crise mundial, as pessoas tiram os recursos de países emergentes e deixam em outros países. Esse é um problema que preocupa a médio prazo. Do ponto de vista imediato, o que nós mais enfrentamos hoje é o medo. E o medo é algo que realmente talvez seja algo que nos leva a ter muita preocupação na tomada de decisão. Principalmente o medo da população. Estamos todos apavorados com o risco desse coronavírus dizimar o mundo. Isso não vai acontecer. Em hipótese nenhuma vai acontecer. É possível que a gente tenha, sim, nós temos medo do novo, porque é um vírus novo. Nós criamos como diria, um placar eletrônico que a gente vai anunciando caso a caso tudo o que está acontecendo. E isso leva a mais temor, porque cada caso que se confirma, ele é noticiado. Nós vivemos também uma questão de comunicação. Imagine se a gente noticiasse cada caso de criança com cardiopatia congênita que não teve atendimento. Ou cada caso de criança com cardiopatia congênita que morresse. Ou cada caso de dengue que morreu. Então, doenças e tratamentos, a gente sabe que existem. Ou se a gente noticiasse cada óbito durante um acidente de trânsito. Ninguém sairia de casa mais com seu carro, sabendo que está acontecendo tanta coisa. Ou seja, esse é o primeiro ponto que eu acho importante a gente olhar os dados que nós temos no Brasil e verificarmos que não temos motivo ainda para pânico. O número de casos não é tão grande assim, a taxa de mortalidade não é tão grande assim, e nós temos um sistema de saúde que está razoavelmente bem organizado para enfrentar. Por que eu digo que está bem organizado? Nós temos redes de bons hospitais, nós temos programa de saúde da família. Então, é claro que nenhum sistema está preparado para um caos.
Você mora na Itália e vive hoje, nós estamos falando de um país que é de primeiro mundo e que foi surpreendido por uma situação dessa, mesmo com tanto recurso, concorda? Concordo. É como se tivesse havido, sei lá, uma queda de 2 ou 3 aviões e que, de repente, 1.000 pessoas aparecem do nada no sistema hospitalar. Sim. E essas projeções é que eu questiono um pouco se não está havendo um exagero nas projeções em termos de porcentagem de pacientes que irão necessitar do sistema para os leitos de UTI ou não. Porque nós estamos usando os dados exatamente de outros países e transcrevendo para cá. Sim, com a outra faixa etária, né? Inclusive, essa é a minha próxima pergunta. Pela minha experiência aqui na Itália, né, o que a gente tem visto, eu tenho seguido muito, porque eu estou há 15 dias, 3 semanas na minha casa, eu só vejo jornal. O maior problema da Itália é a idade média do italiano, né? Nós temos uma população muito idosa. E esse parece ser realmente o grupo mais atingido e por isso essa mortalidade tão alta. Então, assim, já sabemos que os idosos são o maior grupo de risco. E as crianças, por um outro lado, são as que menos apresentam dificuldades. Outro dia, os nossos números aqui eram 15.000 doentes. Desses 15.000, 40 eram crianças. Então, assim, a gente já consegue perceber que a criança reage muito bem a isso. Mas, e a criança cardiopata? Essa é a nossa principal pergunta. A criança cardiopata, ela entra nesse grupo de risco? Ela tem... Porque são duas perguntas. A primeira é essa. Ela tem mais risco de contrair o vírus? Essa é a primeira. No bebê cardiopata, nessas séries todas, por exemplo, a gente tem que usar os casos que estão descritos, né, na China e na Itália, a porcentagem máxima de crianças chegou a 10% da casuística. E a mortalidade nesse grupo é muito baixa, bem menor que a de idosos. Porém, não temos número suficiente ainda para identificar se nessas crianças, essas crianças que tiveram o coronavírus, não há nenhuma referência ainda à proporção delas de serem crianças com doenças crônicas, especificamente cardiopatias. Há sim em relação a crianças que tenham um estado de imunodepressão. Mas a criança cardiopata, ela tem, a priori, um estado de imunodepressão? Porque já surgiu esse questionamento. A priori, não. A priori, não. O fato da criança ser cardiopata não significa que ela é imunodeprimida. E isso tem que tirar esse mito. Isso é um mito, não é fato. Perfeito. Existem cardiopatias que cursam com imunodepressão. Perfeito. Mas é mais específico. São casos específicos. Casos específicos. O que nós temos nos cardiopatas, principalmente, e antes deles serem corrigidos, aqui nós temos que diferenciar a cardiopatia que é grave e que não corrigiu. Esse é o paciente de alto risco. Por quê? Porque ele tem um fluxo do pulmão alto, ele tem um pulmão mais úmido, que facilita ele ter qualquer infecção respiratória, qualquer uma, seja por influenza, seja por vírus sincicial respiratório, seja por coronavírus. É possível. O coronavírus não é um vírus que vai poupar a criança simplesmente, porque quando esse coronavírus atingir uma endemia, nós vamos ter crianças com vírus também. Igual temos com influenza, igual temos com outros. E o comportamento das crianças, o que tem mostrado na maioria dos casos é que o comportamento ele é pior nos idosos que nas crianças. Sim. Então não há motivo para eu achar que o bebê cardiopata vai ter uma grande piora com o coronavírus do que em relação a qualquer outro vírus. Ou seja, os cuidados com a criança que tem problema cardíaco devem ser universais. Mas até o momento nós não podemos considerar que o cardiopata todo faz parte desse grupo de risco. O que está ainda como grande grupo de risco são 2 grupos principais. Profissionais de saúde que cuidam de pessoas com coronavírus, esse é o grupo de maior risco.
Se vocês olharem aí mesmo na Itália, hoje foi noticiado, acho que a morte de um médico, temos enfermeiros, e isso aconteceu com várias outras doenças prévias. Então, aqui um recado, e a gente tem que dar uma palavra de apoio aos profissionais que estão cuidando de pacientes com essas doenças, do tanto que esses profissionais têm que se cuidar para não se infectarem e infectarem seus familiares. E, por outro lado, são os idosos. Os idosos, sim, devemos redobrar o cuidado. Aonde que entra a criança com o idoso? Convívio familiar. Sim. Foi o maior erro aqui da Itália. Eu estou falando. Eu não sei se é um erro. Se a gente olhar assim, será que os avós podem cuidar dos seus netos? É uma coisa que a gente sempre valorizou, né? A ajuda. Talvez a gente tenha que entender que se o meu filho estiver gripado, em hipótese nenhuma eu posso deixar ele com o avô. Então, mas o problema é que a criança, que veio à tona aqui, doutor, eu falo, porque aqui o que aconteceu? A primeira coisa que eles fizeram foi fechar as escolas, né? E as escolas fechadas e as famílias trabalhando. Quem ficava com essas crianças? Os avós. A Itália conta muito com os avós. E as crianças são portadores saudáveis, sem sintomas. Não é isso. Elas geralmente são portadoras saudáveis durante 2 dias e vão manifestar. E eles não ficam só um tempo longo, não. Eles geralmente manifestam algum sintoma. Ou seja... Mas é discreto. Não, mas que seja discreto. É isso que eu estou querendo dizer. O grande ensinamento aí talvez seja o seguinte. Os netos podem conviver com os avós? Sim. Esse convívio é altamente saudável em vários aspectos. Porém, ao menor sinal de doença respiratória em criança, nós temos que suspender isso imediatamente pelo bem do idoso, né? Para que o idoso não se contamine e reduza essa chance. Aí você tocou num ponto que, ao fechar as escolas, nós levamos para uma outra decisão, né? Que foi irem para os avós. Não tinha escolha. É isso que que às vezes, no calor da emoção, muitas coisas são tomadas sem olhar o outro lado. E isso aqui no nosso país, talvez, muitas decisões para os nossos números, eles estão sendo tomados com um objetivo muito claro de proteger a população, porém, ao mesmo tempo que a gente não está avaliando o dano colateral que pode advir de interromper, por exemplo, todas as escolas em situações. O dano colateral, ele também tem que ser mensurado, porque às vezes é melhor a gente tomar mais cuidado com quem tem manifestação respiratória e isolar essa pessoa imediatamente do que isolar todos os saudáveis, né? E isso é algo que os nossos órgãos têm debatido muito para tomada de decisão. Mas vejam que o Ministério da Saúde, ele como órgão técnico, não havia ainda sugerido interrupção de aulas até, entendeu? Mas os estados se anteciparam e começaram a suspender aqui no nosso país várias... Aqui no Distrito Federal foi o primeiro local que suspendeu, isso na quarta-feira, e hoje já saiu por mais 15 dias. Ou seja, e a Folha de São Paulo de hoje noticia, né, na primeira página, no modo online aqui, o seguinte: o país tem que parar. Ela afirma que o país tem que parar. Ou seja, e eu hoje realmente acho que essa manchete, é como se a gente estivesse realmente de uma grande guerra e que, embora exista, sim, um surto, eu não estou seguro que esse medo e esse pânico se justifica pelos dados que nós temos de fato hoje no nosso país. E é isso que eu acho que nós temos que ter um equilíbrio entre os cuidados, e a gente vai falar um pouco sobre isso, quais são os cuidados que efetivamente devem ser feitos e aqueles que potencialmente podem ser bons ou não.
Ok, eu só vou fazer um pequeno resumo, porque tem gente perguntando a mesma coisa. Segundo o que a gente conversou agora, as crianças cardiopatas não estão no grupo de risco, no geral. Elas não fazem parte desse grupo de risco como os idosos. Se pensa que elas reajam bem como as crianças têm reagido no geral. Mas, a outra pergunta que eu queria fazer, se uma criança cardiopata contrai o vírus, é maior a probabilidade dela de piorar, de precisar de uma UTI? Acredito que sim. Acredito que sim, não significa que sim, porque nós não temos dados ainda. Por que eu acredito que sim? Porque assim como se ela pega vírus sincicial respiratório, se ela pega influenza, ela tem 10, assim, se uma criança que não tem cardiopatia, ela tem 1% de chance de ir para a UTI com uma dessas infecções, o bebê cardiopata talvez tenha 5 ou 10% de chance de ir. E contraindo essa infecção, de fato, ele tem especialmente se quando a cardiopatia não foi corrigida. Sim, ou seja, eu queria diferenciar, são dois grupos. Isso, são Por dois exemplo, grupos. eu e a Janaína, a gente conversa todos os dias. A Janaína tem uma filha que fez cirurgias paliativas. Meu filho fez uma cirurgia corretiva. Eu me dou conta que a vivência, o dia a dia já é bem diferente. Os cuidados gerais são diferentes. Então, assim, a gente teria que diferenciar as corrigidas mesmo, não que fizeram tratamentos paliativos. O senhor me corrija se eu estou errado. Perfeito. As corrigidas é um grupo muito mais próximo da normalidade. Do normal. Perfeito. E os paliativos e não corrigidos ainda, por exemplo, a criança que tem uma CIA, mesmo que seja uma CIA e um hiperfluxo, ela já entra naquele grupo junto com os paliativos não corrigidos, correto? Veja só. Eu queria diferenciar o seguinte. Antes da correção, vamos pensar o seguinte. A criança não fez correção nenhuma e tem insuficiência cardíaca. Ou seja, ela cansa, ela é roxa, ela não ganha peso. Esses bebês, assim, não precisa fazer nenhum estudo para dizer que terão mais risco para qualquer infecção. Ok? Então, nosso primeiro objetivo é, para crianças que ainda não foram corrigidas, nós temos que seguir tentando corrigi-las no tempo certo. Esse é o mais importante. Muito mais que se preocupar com o coronavírus, é manter o tratamento e se a gente conseguir que ela corrija rápido o defeito. Tendo acesso ao tratamento no momento certo e não postergando. Esse é o primeiro ponto. Dentro dessa linha de correção total, definitiva, nós podemos considerar que é praticamente uma cura. Ou seja, corrigiu o defeito, não ficou lesão residual nenhuma, não tem mais por que ter insuficiência cardíaca, não tem cianose, não toma remédio, essa criança está dentro de uma curva populacional igual a de outras crianças que não tiveram nada. Portanto, vai seguir o mesmo modelo. O que nós temos no meio disso? Doenças complexas que exigem correções múltiplas, ou seja, várias etapas de tratamento, e que mesmo depois que atingem o tratamento final cirúrgico, ainda tem insuficiência cardíaca, tem necessidade de medicação. É o caso, por exemplo, da cirurgia de Fontan, ou pacientes que fazem correções com próteses e precisam se manter. Esse grupo é um grupo que, primeiro, deixará de ser criança, porque ele já começa a estar numa idade mais avançada, foge um pouco do risco da criança habitual e passa a entrar no grupo de risco que são doentes crônicos com alguma comorbidade que, de fato, são um grupo de maior risco para qualquer infecção. Não vai ser diferente do coronavírus. Ou seja, o coronavírus não é muito pior que os outros, assim como os demais vírus e bactérias, né? É uma resposta para algumas pessoas que perguntaram. E o adulto cardiopata que não fez correção? Tá no grupo mais de risco. Tá sim, porque ele tem um fator predisponente não a pegar o vírus, mas para reagir contra o vírus. A reação. Como qualquer outro vírus. Isso. Qual que é hoje, qual é a principal complicação da infecção viral? Pneumonia e síndrome da angústia respiratória. Ok? Uhum.
Essa é a complicação principal dessa doença e é através dessa complicação que as mortes estão acontecendo. Ok? E potencialmente infecção secundária. Ou seja, vem a infecção do vírus, causa uma pneumonia e nessa pneumonia que começa com o vírus, nós temos uma bactéria que se aproveita. Claro que se nós tivermos um adulto com uma cardiopatia e essa cardiopatia tem limitações, ele vai ter um curso da doença potencialmente pior de que uma pessoa que tem um coração totalmente saudável. Só que um coração que foi totalmente corrigido lá atrás, ele é totalmente saudável no adulto. Então ele não vai ter um incremento maior desse risco. Porém, em outras situações, não, ele terá. Por isso que eu acho que a gente tem que individualizar mais. Não Sim. usar um termo genérico, sim. Cardiopatia, mas assim, qual que é a minha? A minha é essa. A gente andou falando disso nas nossas redes sociais. Até pela nossa experiência pessoal, né? Eu acabei de falar que a nossa conduta diária com nossos filhos é bem diferente. A Larissa, por exemplo, posso falar porque não é, a Jana fala isso nas redes sociais, tá com uma limitação nesse momento até de fazer educação física na escola, por exemplo. Perfeito. Meu filho pratica futebol a nível de competição, com autorização médica, do cardiologista, do médico esportivo, mas ele pratica atividades de competição. Então, em tudo tem essa questão. A gente não pode falar cardiopata e colocar todo mundo no mesmo saco. Concordo. Né? Existe perfeitamente. uma diferença. É uma coisa que a gente tem assim, procurado informar. Né? Entenda Perfeito. qual é o seu caso e você vai entender a conduta em várias situações. E bom, vamos lá, porque tem muita coisa para falar ainda, né, doutor? Podemos seguir, ok? Então, o que fazer? Quais são as medidas de prevenção? Já que podemos ter, inclusive, um quadro um pouco pior, o que a gente pode fazer a mais para prevenir e, como diz o senhor, esperar o momento certo da correção, da cirurgia, continuar o nosso tratamento na melhor forma possível, levando em consideração o vírus? Na minha opinião, a cardiopatia, se a gente pegar hoje o risco de morte pela cardiopatia congênita, é muito maior que pelo vírus. Então, o foco deve ser continuar o tratamento da cardiopatia. Eu vou falar especificamente para aqueles bebês que estão em fase de aguardar a correção da cardiopatia. Esses têm que seguir o tratamento correto. Não vejo motivo para suspender procedimentos por conta de coronavírus, porque a doença é muito mais grave. A cardiopatia é mais grave que o coronavírus. Ainda não há um risco maior, por exemplo, da criança se recar ao hospital para consulta e o hospital está numa situação, está contaminado. O senhor acha que ela deve manter as consultas? Os hospitais não devem existe se preparar. As pessoas estão com medo de continuar o tratamento, de ir na consulta e correr mais riscos fazendo essa atividade, indo no hospital para fazer eco, para fazer outros exames e consulta. Eu acho que o hospital, embora tenha um potencial de ter pessoas adoecidas, é o local onde mais se cuida, onde a gente mais está preparado para se cuidar e olhar. E não fazer o tratamento é pior, muito pior. Não ir numa consulta, não internar, porque a doença, eu insisto que a doença não deixou de ser cardiopatia. É claro que se você tem um defeito que não tem sintoma, é totalmente eletivo, vamos supor, você citou o caso aí de uma CIA. A CIA é um defeito que, na maioria dos casos, não costuma dar muito sintoma. CIA, tá certo? No septo atrial. E que, às vezes, você pode sim postergar esse tratamento. Mas vamos imaginar uma criança que tem síndrome de Down, defeito do septo atrioventricular, está em insuficiência cardíaca com 3 meses, 4, e ela precisa corrigir. É bem individual, né? Não, e esses pacientes têm alto risco de ter uma doença mais grave. Então, eles devem, sim, manter o tratamento para esses pacientes em específico. Qual que é a orientação que eu daria? Primeiro, imunização em dia.
Ok, primeiro Carteira caso. de vacina em dia, isso não pode abrir mão. Segundo, estar muito atento a quem cuida da criança e a família, para que a gente não tenha contato com pessoas com infecções respiratórias. E se essa criança é muito suscetível a uma infecção, né, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça. Terceiro, se essa infecção é uma infecção branda, pequena, procurar mais unidades básicas de saúde, locais mais próximos que os grandes centros, os grandes hospitais. Buscar o hospital se há um desconforto respiratório maior, se há muito cansaço ou uma cianose maior. E se a criança entra nessa fase, ela tem que ir ao hospital, porque poderá ser necessário uma internação para o tratamento. Okay. Em relação à comunidade e à família, redobrar os cuidados de higiene. Não é fácil manter as mãos limpas. A gente fica repetindo que lavar as mãos é um hábito tão natural. Mas quantos de nós pais não cobramos dos nossos filhos, quando eles vão sentar à mesa, você já lavou as mãos? Você já lavou as mãos? Então, esse é um hábito que é necessário que ele seja muito cobrado, muito enraizado, para que a gente reduza a chance de transmissão de patógenos. O uso da limpeza das mãos com água e sabão, e além do álcool gel, que está se falando muito hoje também, que pode fazer às vezes disso, né? Ele tende a reduzir a transmissão domiciliar e proteger nossos bebês de infecções desse tipo. Cigarro em casa. Famílias, nós falamos isso sempre. Cigarro em casa aumenta a chance da gente ter infecção respiratória. Então, esses são os cuidados básicos que as nossas famílias têm que ter para que o seu bebê cardiopata reduza muito a chance dele ter coronavírus, vírus sincicial e influenza, que são os três. Para o vírus sincicial, nós também temos já a imunização. Isso, queria levantar esse tema também. Porém, ela não protege contra o coronavírus, correto, não, doutor? Ela é específica, esse anticorpo, ele foi um anticorpo criado para o vírus sincicial, especificamente para ele. Ok. Ou seja, todos os estudos fizeram o quê? Identificaram uma porção desse vírus sincicial, produziram em animais um soro que vai contra ele, pronto. Para o coronavírus, se for criada uma vacina, vai precisar de tempo. Porque vão ter que conhecer o genoma do vírus, identificar a porção que pode ser criado um anticorpo para dar alguma vacina, algo que eu acredito que deva levar de 6 a 12 meses até que surja uma vacina para uso realmente entre as pessoas. E para o influenza? Influenza nós temos a vacina. Então, se a gente quer proteger nossos bebês, imunização em primeiro lugar. Higienização das mãos e de todos os familiares e manutenção do tratamento adequado da cardiopatia. Manutenção das medicações, manutenção das consultas que forem programadas pelos seus médicos, que podem identificar situações de piora clínica. E se o tratamento da cardiopatia está programado para uma data X e a doença é grave, eu não vejo sentido, eu tenho mais perda em não fazer o procedimento do que ganho, por conta do risco da infecção do coronavírus. Isso, lembrando que o palivizumab é para crianças de até 2 anos, né? Tem muita gente perdida aqui na conversa. Veja só, a infecção pelo vírus sincicial respiratório no bebê cardiopata, ela é grande no primeiro e no segundo ano. Isso. A partir do terceiro, ela não existe mais, porque é um vírus que acomete mais o primeiro ano de vida. Sendo assim, ela basta... Muitas vezes as pessoas acham que tomando esse anticorpo vai proteger contra as outras coisas. Não, nós estamos fantasiando. Sim. Essa é a nossa vontade, que tivesse alguma coisa para isso, mas isso, infelizmente, não é verdadeiro. Doutor, então assim, fazendo um pequeno resumo.
os cuidados? Primeiro, manter o calendário de vacinas em dia, incluindo a Palimmumab para quem tem menos de 2 anos. Permita-me falar uma outra coisa. Permita-me falar uma outra Sim. coisa que eu não falei. Aleitamento materno. É dos nossos. Jonas, tá ouvindo? Aleitamento materno. Aleitamento materno e coronavírus. Pode ficar tranquilo, não tem transmissão. Se a mãe estiver com a coronavírus, basta ela usar máscara e continuar amamentando seu filho. Não tem transmissão. Outra coisa também que não tem transmissão garantida é gestante para o bebê. Okay. Então, a mãe gestante, o risco de transmissão por líquido amniótico é praticamente zero, pelo menos nos estudos que foram feitos em gestantes da China. Não se identificou o vírus no líquido amniótico. Ou seja, por enquanto, estamos tranquilos em relação a isso. Ok. Então, vamos resumir rapidinho. Primeiro, calendário de vacinas em dia. Inclui Palimmumab para quem tem menos de 2 anos. Perfeito. Manter influenza. a vacina contra a influenza. H1N1, isso. Redobrar os cuidados com higiene em casa, né? Lavar as mãos sempre, todos os cuidadores que cuidam da criança ter uma atenção redobrada, evitar o fumo em casa. Perfeito. E eu queria incluir assim, doutor, o senhor acha exagero? A gente, por exemplo, tem algumas recomendações no nosso Instagram sobre crianças que, recém-nascidos, cardiopatas, e crianças que acabaram de passar por uma cirurgia cardíaca. Então, assim, reduzir o número de visitas, não aceitar visitas de familiares com resfriado, não aceitar visitas de crianças, de pessoas que fumam, evitar beijo, abraço nessa criança. O senhor acha exagerado ou acha que para essas crianças com mais risco, um tipo de cuidado assim pode ser útil? Veja só, eu às vezes parece que a criança opera, a gente tem que pôr ela numa bolha, né, e não deixar ninguém chegar até sair daquilo ali. Veja só. Você falou, um dos pontos principais aí é identificar potenciais vetores disso. Se as pessoas são saudáveis, estão saudáveis e vão visitar, vamos supor, seu filho operou, você tem a sua irmã que quer visitar, é sobrinha, ela é madrinha do neném e ela quer visitar o bebê, ela vai te visitar. Às vezes a visita é mais para você que para o bebê. Ela vai visitar a família, ela quer dar um apoio. Confesso para vocês que se essa pessoa está saudável, ela vai lhe visitar e vai tomar os cuidados de limpeza das mãos antes e depois de tocar o bebê, o risco de contaminação é baixíssimo. Ou seja, não vejo nada que impeça uma visita. Portanto, mas o que talvez não possa acontecer é o exagero. A visita é uma visita que às vezes é para a família e pode ser feita, e que pessoas com risco potencial, resfriadas, gripadas, essas sim, vocês têm que reduzir a chance disso. Porque são justamente esse o nosso foco. Não é que nós temos que ficar numa redoma de vidro, mas assim, limitar um pouquinho esse contato social e evitar esse tipo de pessoa. Com pessoas... Fumantes, tem gente que chega na tua casa e quer fumar na tua casa com recém-nascido cardiopata. Isso eu concordo plenamente, mas assim, você falar, eu tenho às vezes familiares que entendem isso de uma forma, é o seguinte, 2 meses ninguém podia visitar, você entendeu? Ninguém entrava, né? Então, às vezes, pode ser que isso seja um exagero. O que a gente perde em não ter contato com ninguém? A gente sempre tem que pesar as coisas, né? O que se perde da família não ir visitar ninguém? Será que a gente não perde um pouco de relacionamento humano? Não perde um pouco do que às vezes nos move, né? Que é o sentimento de família, às vezes cria... Isso pode acontecer e a gente às vezes está achando que aquilo de fato vai proteger muito, mas pode ser que não mude muita coisa se as pessoas estiverem saudáveis. Agora, pessoas que estiverem com algum grau, né? Ao mínimo grau de infecção respiratória, não devem, em hipótese nenhuma, ter contato. Porque não é nem pelo bebê, não. É pela mãe também.
Porque a mãe pode se gripar. E vamos supor que a mãe fique gripada. Como é que ela faz com o filho? Uhum. E se a Doutor mãe Jorge, fica gripada? e nesse caso, quando é aconselhável o uso de máscara? A gente já sabe que quem cuida de um doente deve usar a máscara. Mas, assim, a criança cardiopata vai no hospital fazer consulta. É útil a máscara? É necessária a máscara? Não é necessária a máscara. A máscara deve ser utilizada na comunidade, ela deve ser utilizada por quem tem sintomas respiratórios. Ok. Se você, como mãe, está gripada, deve usar máscara quando tiver contato com o seu bebê. E luva? Não, a luva não reduz Se a lavar chance a mão, né? em relação à lavagem das mãos. Ok. Luva pode enganar. Às vezes a gente deixa de lavar a mão para usar luva. Uhum. E não sei se você entendeu. O foco é a lavagem de mãos. Se você tiver com a mão bem lavada, põe a máscara e pode cuidar da criança. Mas a Vai criança cuidar da criança. não precisa sair de máscara. Não, absolutamente, absolutamente. Agora, se uma criança vai ter contato com alguém que tem o vírus, deve usar a máscara. Não sei se você entendeu. Vamos supor, tem alguém da família que está adoecido e ele está com coronavírus e alguém vai visitá-lo. Eu acho difícil alguém querer visitar alguém com coronavírus hoje, mas o medo... Mas você deve sim se proteger daquele potencial. Mas você já identificou uma pessoa que está eliminando o vírus. Certo. O que não protege muito é... Agora, vocês veem que às vezes nos países orientais, a população inteira está usando máscara. Por que isso aconteceu lá? Porque quando a epidemia ultrapassa um limite, você não sabe mais quem está gripado ou não. Ok. E isso pode sim vir a ser uma coisa necessária. Qual o risco hoje de pessoas que não precisam usar máscara começarem a usar? É aí que eu falo que é a lei da selva, né? Quem tem dinheiro vai ter máscara, quem não tem, não terá. Porque vão acabar os estoques. Eu já avisei toda a minha família. Mas veja só, as pessoas pobres que não conseguiram comprar as máscaras vão continuar sem máscara, eliminando o vírus. Isso não adianta. A coletividade tem que entender que o primeiro a usar máscara é quem tem gripe. Certo. Esse sim deve usar. Não adianta eu usar se ele continuar eliminando, uma hora ele vai me pegar. Então é isso que eu acho que o primeiro foco deve ser esse, e o segundo, sim, quando você potencialmente vai ter contato com alguém que já está contaminado, né? Aí, que é o caso dos profissionais de saúde, que devem usar as máscaras quando estão lidando com... E mesmo usando máscaras, vocês veem por que os profissionais de saúde têm um alto risco de infecção. Porque ficam o tempo inteiro expostos, que em algum momento tem uma quebra de barreira e acabam se infectando. Doutor, eu acho que vai ser a última, porque a gente está com o tempo um pouco estreito. A conversa está tão boa que está passando muito rápido. Se uma criança apresentar sintomas, o que a família deve fazer? Hoje nós temos 3 doenças que vão se misturar. Uma é o resfriado comum, outra é a gripe e a outra vai ser a infecção do coronavírus. Resfriado comum quase não tem febre e tem muito sintoma respiratório, principalmente coriza, espirros, né? Coriza, aquela coriza branca e alina. Esse resfriado comum, nós vamos continuar tendo resfriado comum. As crianças vão continuar. Mas geralmente não tem febre e o quadro é muito brando. A gripe comum, por influenza, por exemplo, versus o corona, o que é? As duas têm e bastante. Febre alta. As duas vão ter febre alta. E a gripe pelo influenza vai ter febre alta, tosse, muita secreção de via aérea, às vezes secreção amarelada. Enquanto que o coronavírus, os casos descritos hoje mostram que o que chama mais atenção é febre com tosse com pouca secreção. O que diferencia muito a gripe. Pouca secreção. Então pouca secreção, muito mais tosse. Porque é um infiltrado intersticial do pulmão e não dos brônquios. Entendi. Então, enquanto que a gripe pega mais os brônquios, a parte superior. Essa pega mais.
Essa pega lá inferior e muita falta de ar. Então, febre, tosse e falta de ar. E aí, o que faz? Não, isso é emergência. Isso a pessoa tem que ir logo para o pronto-socorro, e esse é o caso grave. Ok. No coronavírus, os casos graves representam apenas 10% de tudo. E já avisar que é cardiopata. Sim, a cardiopatia nesse caso nem é tão relevante mais. Nesse momento de epidemia, isso está acima de tudo, porque essa pessoa tem que ser isolada rapidamente da comunidade, e por ser cardiopata que eu digo, não aquele corrigido, cardiopata que tem, esse cardiopata com sequelas, ele pode ter uma evolução da doença de risco, igual dos idosos. Ele pode precisar de ventilador, ele pode precisar de uma assistência um pouco mais delicada, né? Tem bastante gente perguntando dos transplantados. Pelo que eu entendi, eles entram no grupo de risco pela baixa imunidade. Sem dúvida. Não, pelo uso de imunossupressor. Ok. Isso aí não resta dúvida. Foi boa essa pergunta, por quê? Mas é o mesmo cuidado que a gente tem que ter até com o vírus da varicela, com o vírus os outros. Ou seja, esse vírus tem o mesmo risco dos outros. Portanto, eles são, sim, tem que se preocupar com isso e redobrar os cuidados, principalmente na criança transplantada. E às vezes a criança... pois não. A Jana está me lembrando aqui que a doutora Cristina está ajudando bastante aqui a responder as perguntas dos transplantados. Nas perguntas. Tá, agradeço também a ajuda, porque é muito assunto. Muito obrigada, doutora. Ok? Tá ok. Doutor, a pergunta que não quer calar. É prudente ficar em casa? Ou é exagero? Eu pensei muito, eu vi essa pergunta aqui, e eu até discuti aqui dentro da minha casa mesmo, essas decisões. Essa pergunta, ela faz o seguinte, quando a gente... Eu não sei se é correto prender as pessoas saudáveis em casa, ao invés de prender quem de fato tem risco, quem de fato está transmitindo. É a mesma história. Eu devo prender os ladrões ou eu devo prender as pessoas nas suas casas? Nós tivemos... eu vou citar aqui o exemplo de um país, que foi Singapura, que enfrentou essa epidemia com um raciocínio de identificar rapidamente as pessoas que estão contaminadas pelos vírus e prendê-las rapidamente. Ou seja, lá eles tiveram rapidamente uma investigação, às vezes, na porta do metrô, na porta do banco, em todos os lugares, percebiam, iam começando a rastrear as pessoas, gastaram dinheiro em identificar o vírus. Quando identificava uma pessoa que espirrava, eles chegavam e já dosavam. E com essa, não fecharam nenhuma escola, não fecharam nenhum evento, e é o país que já controlou o surto e não teve sequer uma morte por coronavírus. Taiwan fez a mesma coisa. Ou seja, a gente tem que olhar um pouco para a experiência desses países que não fizeram restrição e tiveram sucesso e ver que talvez isso também possa ser útil. Só que também restringir vai, com certeza, reduzir a transmissão. A única coisa que eu questiono é o quanto nós perdemos quando restringimos. Mas isso foge a mim, como médico, responder. O que a gente perde em parar o país? Nós vamos saber as consequências daqui a um ano. Quando não tivermos tanto dinheiro mais, porque não tem imposto, quantas empresas podem quebrar, empresas de turismo, empresas que organizam coisas, porque não tem mais viagem, não tem nada. E isso eu acho que é soa um pouco, para mim, um pouco irracional diante de tantas outras coisas. Eu acho que o exemplo de Singapura e Taiwan talvez tenha que ser visto pelo resto do mundo, que é uma outra forma de enfrentar, que pode também tirar a gente disso, tá certo? Mas hoje, como o nosso país está tomando a medida de restringir, nós não temos mais opção. Nós devemos sim, nossos filhos estarão em casa,
Só que estar o filho em casa e não tomar as outras medidas não vai resolver Não nada. resolve. Não resolve. Ou seja, identificar uma pessoa resfriada. O grande ponto positivo que eu vejo do coronavírus, na minha opinião, é o seguinte. Nós reclamamos muito de falta de recurso na saúde no nosso país. A gente sabe hoje que falta leito de UTI para todas as doenças. Quantas crianças hoje com problema cardíaco, às vezes estão esperando um leito de UTI, porque não tem leito de UTI. Mas agora, com o coronavírus, de repente, o governo vai gastar 5 bilhões de reais no nosso país para melhorar o sistema. E o presidente Trump liberou ontem 50 bilhões de dólares para melhorar o sistema. Isso é muito bom. Por quê? Melhorar o sistema para atender coronavírus vai melhorar o sistema para atender as outras doenças. Excelente. Uhum. Então, às vezes, a vinda do coronavírus foi boa para fazer com que o sistema de saúde do nosso país sentisse que ele precisa de alguma melhora. Então, esse é um lado que eu acho altamente positivo. Mesmo que esse recurso todo, para o coronavírus, eu acho um exagero, mas para o sistema de saúde é muito bom. Nós vamos ter mais respiradores, vamos ter mais equipes médicas, mais enfermeiros, mais hospitais, o que vai melhorar Excelente. o atendimento global do nosso país também. Excelente esse raciocínio. Eu, antes de encerrar, a gente já tem que encerrar, porque senão o Instagram faz a gente cair. Eu só queria esclarecer uma coisa para todo mundo, que o coronavírus é um vírus, é uma influenza, uma gripe, não sei como definir, mas é um vírus que individualmente não traz tantas consequências para a maioria das pessoas. Nós falamos do grupo de risco, nas nossas crianças que têm alguma insuficiência cardíaca. Não tem tantas consequências para a maioria das pessoas. Então, nesse sentido, não há motivo de pânico. Não é que você vai pegar e você vai morrer, né? Isso não acontece. O problema do coronavírus está na dimensão, no coletivo, na quantidade de pessoas, né, que ele pode atingir ao mesmo tempo e fazer entrar em colapso o sistema sanitário, como tem acontecido aqui na Itália. Então, acho que é isso, né, doutor? O senhor... Perfeito, concordo plenamente. E agora, eu acho que o nosso sistema... pela velocidade dos casos ao longo dessas últimas 2 semanas, os modelos matemáticos que foram usados lá atrás, eles já têm que ser modelados, porque a velocidade não foi tão grande como parecia ser. Ok, Ou perfeito. seja, eu fico um pouco mais otimista nesse aspecto, porque eu acredito que esse número... temos que nos preparar, e eu quero dizer que o Ministério da Saúde está empenhado nisso. O governo de São Paulo, que é o local de maior número de casos, tem se empenhado muito nisso e se preparado para isso. Outras regiões do nosso país, nós vamos ter menos reflexo. Tem que lembrar que é um vírus que nasceu no frio, clima temperado. É muito provável que no nosso meio o impacto nesse momento não seja tão grande, e ele vai ser um pouco mais junto com as outras coisas. Mas eu consigo ver até uma outra coisa boa nesse vírus, que vai ser o seguinte. No ano que vem a gente talvez experimente uma grande redução de infecção por influenza também. E todo mundo vai se cuidar. Todo mundo vai se cuidar. Ou seja, excelente. Isso eu acho que é uma coisa muito boa para a nossa população refletir. Vamos usar esses dias que a gente está em casa, talvez, para conversar mais com os filhos, discutir, trabalhar com eles as ideias, fazer alguns trabalhos, né, assim, nesse aspecto que eu acho que pode aprimorar e integrar mais as pessoas e também na luta e na cidadania, que é o que talvez a gente tenha que fazer junto a eles. Aproveitar esse tempo para curtir nossa família, para fazer coisas agradáveis juntos, né? Se tivermos que ficar em casa. Eu queria agradecer... Desculpa, nem cinema vamos poder ir, porque o cinema fechou. Então vai ser cinema Netflix, né? Então... Cinema em casa. Aqui em casa nós estamos nesse ritmo. Cinema em casa, jogos de cartas, banco imobiliário, né? Então, doutor Jorge... Banco imobiliário, deixa eu só falar. Banco imobiliário, cuidado para passar as pecinhas, viu? Passar o colchão. Verdade.
Não, mas aqui em casa entrou, ó, o álcool gel e várias vezes ao dia. Tamo assim. Deixa eu só fazer um último comentário. Vocês perceberam como os preços de álcool gel subiram? Sim. Essa é uma coisa muito ruim no nosso país, que é a especulação que acontece diante da crise. Vamos imaginar as pessoas que não têm recurso para comprar álcool gel. O mais importante é lavagem da mão com água e sabão comum. Isso eu queria deixar claro. Sim. Então, não se preocupem, famílias que não têm condição de comprar álcool gel. Lembrem-se de potencialmente lavar as mãos com sabão. Tem o mesmo efeito ou até melhor do que o álcool. E cantar uma musiquinha. Qual? Não? Uma musiquinha para ficar pelo menos 20 segundos. Eu não sei. Tem gente que falou parabéns para você, canta o parabéns. Até a hora que acabar, fica lavando. Né? Que a lavagem das mãos tem que ser mais uma lavagem longa. Para limpeza, exatamente. Isso. Doutor Jorge, eu agradeço imensamente. Foi uma conversa, assim, para mim, muito enriquecedora. Eu tenho certeza que para as mães também esclareceu muito, porque, assim, a gente não encontrou em lugar nenhum informações específicas como o que a senhora deu agora pra gente. Agradeço de coração. Agradeço a doutora Cristina pela participação aí nos bastidores. Tá bom, obrigado. E também sua filha que ajudou com a parte técnica. Exatamente. Ela que trouxe o fone. Ela trouxe o fone. Então, obrigada. Tá bom. Obrigada. Um abraço a todos. De coração. Tudo de bom para o senhor e para sua família. Tchau. Obrigada. Tchau.